Um estudo da Consultoria Legislativa da Câmara se debruça sobre várias propostas legislativas que sugerem mudanças no modelo policial brasileiro. Um dos aspectos em evidência é o chamado ciclo completo das polícias. Atualmente, as polícias civis e militares têm atribuições complementares, mas às vezes essa divisão de trabalho causa divergências. A gente gravou a entrevista com o autor do trabalho, o consultor Claudionor Rocha, que também faz uma comparação entre o modelo brasileiro e o de países como Estados Unidos e França. Você acompanha a nossa conversa a partir de agora. Claudionor, eu queria que você explicasse, em primeiro lugar, o que é esse modelo de ciclo completo, não é, que tanto se fala, quais são as suas vantagens e desvantagens? Bem, o ciclo completo nada mais é do que a polícia, né, o órgão policial, a agência policial, executar todo o trabalho que é considerado trabalho de polícia. Ou seja, a prevenção, né, que seria uma primeira fase, e se a prevenção não der certo, a repressão em seguida. Essa repressão ela pode ser imediata, quando é a prisão em flagrante, por exemplo, ou a repressão imediata, que é oriunda da investigação. E a partir daí é que se criou essa dicotomia aí, né, existente nas polícias, né, de haver uma polícia que faz prevenção e outra polícia que faz a repressão. Nenhuma delas, então, teria o ciclo completo. Certo. E aí existem várias propostas, né, inclusive propostas legislativas que falam sobre esse tema. Sim. Elas propõem esse ciclo completo para as duas polícias, tanto para civil quanto para militar, e quais seriam, nesse caso, o que elas veem como vantagens em mudar o modelo policial brasileiro? Bem, há várias propostas, né? Então, há proposições de emenda constitucional, PEC, e projetos de lei. Como o modelo policial ele é definido pela Constituição, o ideal é que qualquer mudança dessa natureza fosse por meio de emenda constitucional, ou seja, através de uma PEC, né? Mas há projetos de lei também tentando regular essa questão do ciclo completo. E esses projetos eles não prosperam justamente em função disso, né? Não é a proposição adequada para esse assunto. Quanto a vantagens e desvantagens, acredita-se o seguinte, que o modelo policial brasileiro, que foi ao longo do tempo sendo adaptado, enfim, e no limiar da Constituinte, ele já era dessa forma, né? Nós estamos falando principalmente de polícias estaduais, certo? Polícia Militar e Polícia Civil. Quanto a polícias federais e outros órgãos, é outro tema, né? Outro assunto. Geralmente eles já dispõem desse chamado ciclo completo. Mas Polícia Militar e Polícia Civil foram oriundas de outros órgãos, mas mantiveram esse sistema dicotômico de haver duas polícias, uma preventiva, outra repressiva. A vantagem, na verdade, seria haver o ciclo completo para todas as polícias, mas, e aí vem a questão do título, né, subtítulo do meu estudo, que é as implicações do modelo policial para essa questão da adoção do ciclo completo. Porque, em se tratando de polícias incompletas, ou seja, supostamente meias polícias, já que elas não executam o ciclo completo, o ideal seria todas executarem. Mas se a lei, né, o legislador concede essa prerrogativa para as duas polícias, nós teremos duas polícias no mesmo âmbito territorial executando o ciclo completo, não é? Coisa que não existe em nenhum país do mundo. E que talvez possa dar conflito, né? Vai dar conflito, com certeza. É sobre isso que eu falo no estudo. Agora, uma das divergências, quando se fala em ciclo completo, diz respeito à elaboração do termo circunstanciado pela Polícia Militar. Eu queria saber o que seu estudo traz sobre isso e queria que antes você explicasse, tanto para os nossos telespectadores quanto para os ouvintes, o que é esse termo circunstanciado. Bem, o termo circunstanciado é uma forma de procedimento, né, policial que tem a ver com a lei dos juizados especiais. Então existe a lei dos juizados especiais que atua na seara criminal e a mesma lei, né, regula a seara civil e a seara criminal. Na seara criminal, o procedimento no âmbito da polícia é o termo circunstanciado, ok? E
uma das facetas aí da adoção do ciclo completo, e talvez fosse o início, né, dessa consecução desse objetivo proposto por alguns segmentos policiais, é justamente conseguir, primeiro, a possibilidade de lavrar o termo circunstanciado. A partir daí, com o eventual sucesso, né, dessa lavratura e da estabilização desse procedimento, é que se passaria, então, a discutir com mais ênfase a adoção do ciclo completo de forma plena. Essa é a explicação. E eu lembro que tem muitos, eu já vi em reportagens de jornal, situações em que, por exemplo, a PM faz o trabalho dela e às vezes tem que ficar esperando pela Polícia Civil, porque justamente ela não pode avançar nesse trabalho. Esse é, inclusive, um exemplo muito citado para estados muito extensos territorialmente e com muitos municípios, como São Paulo, Minas Gerais, principalmente, né, que é o estado com o maior número de municípios. E interessante notar que as polícias militares, elas têm efetivos em praticamente, eu acho que todos os municípios. Já polícias civis, não. Porque é uma característica das polícias civis é de elas terem um efetivo menor que a das polícias militares. Isso ocorre no Brasil porque nós temos as duas, né? Mas nos países onde há apenas uma polícia naquele nível territorial considerado, o segmento de investigação, de repressão, que é a mesma coisa, ele tem um efetivo bem menor, de cerca de 15% a 20%. A Polícia Civil no Brasil ela tem um efetivo até maior do que esse, né, percentual em relação à Polícia Militar, porque ela tem também os seus níveis administrativos, então tudo isso gera uma necessidade de maior efetivo. Mas, em tese, né, em regra, é um efetivo menor. E, por consequência disso, ela não consegue estar presente em todos os municípios. E aí precisa, às vezes, de estruturas maiores, uma delegacia que é diferente de um posto policial, às vezes da PM, que pode ser uma estrutura menor, né? Exatamente. E o posto da PM, às vezes, pode funcionar até num outro órgão, né, do Estado ali, dentro de um hospital. Num gabinete e tal. Já a Polícia Civil, que trata com sigilo, né, o inquérito ele tem um caráter sigiloso. Aí ele precisa de uma estrutura mais robusta. E veja que se o Estado, o gestor, colocasse 3, 5 policiais civis numa cidade, às vezes isso não é suficiente para ela desempenhar o seu papel, né, com maior proficiência do que ela estando centralizada num município um pouco maior da redondeza. É isso que ocorre. Agora, Claudio Novo, você falou em outros países e você apresenta no seu estudo modelos de polícia. O brasileiro, você destrincha ali, mesmo essas outras polícias federais, você pelo menos dá um panorama, mas você fala também de exemplos estrangeiros. Eu lembro que você fala da França, né, e dos Estados Unidos. Quais são as principais diferenças entre esses modelos que você cita no estudo, os estrangeiros, e o modelo brasileiro? Bem, vamos começar com os Estados Unidos, porque lá é o país onde há mais agências policiais no mundo, né, proporcionalmente. Não havendo, inclusive, nenhuma certeza acerca de quantas são. Dizem que chega até 40 mil agências policiais, é um pouco absurdo isso, porque eles levam em conta, acho que qualquer tipo de agência governamental que tenha algum poder de polícia, né? E no Brasil, a questão de definição do que é polícia, ela tem um nível constitucional, né? Artigo 144 da Constituição diz o que são as polícias, quais são os órgãos policiais. E lá nos Estados Unidos nós temos, então, essas polícias de nível federal, como tem no Brasil, de nível estadual e de nível municipal, de condado, né? Polícia de Nova York, de Los Angeles, são grandes polícias com efetivos maiores que de certos estados brasileiros, né? E são polícias municipais, que no Brasil ainda não existe, mas é uma pretensão também do segmento das guardas municipais, certo? Enfim, o detalhe curioso é de que também em outros países, como na França, onde nós temos uma Polícia Nacionale, que é equivalente à Polícia Civil aqui do Brasil,
e a Gendarmerie, que é equivalente à nossa polícia militar, elas também têm uma leve semelhança com o nosso modelo. Ocorre que a Polícia Nacional ela atua nas maiores cidades. E nas cidades de menos de 20 mil habitantes, atua a Gendarmerie, que é a antiga Maréchaussée. Né? Então é uma distribuição geográfica mesmo. É assim. geográfica. Só que, ultimamente, está havendo uma certa confusão, porque as duas estão atuando nas periferias, né, dos grandes centros. E isso cria alguma distorção que leva a se parecer um pouco com a realidade brasileira. Mas, para concluir essa questão, o que ocorre, então, é que, em geral, as polícias de outros países, né, que eu não mencionei no estudo, mas que a gente sabe que funciona dessa forma, as polícias de nível federal atuam em todo o território do Estado. Nos Estados Unitários, geralmente, é só a Polícia Federal que existe, né? E mais alguma polícia alfandegária, outra tributária, como é na Itália, por exemplo. E nos Estados Federados temos ainda as polícias estaduais ou provinciais e em alguns as polícias municipais, como é o caso dos Estados Unidos. O interessante é que essas polícias elas têm competências estanques em relação ao território, né? Então a polícia municipal atua no município em que a instituiu, a estadual da mesma forma e a federal idem. O que importa dizer, que eu abordo no estudo, é que não faria sentido haver duas polícias estaduais atuando com competências idênticas sobre um mesmo território. Isso seria uma falta de economia, né? De visão, de governança e de gestão, se ocorresse algo dessa natureza. Cláudio Nori, que conclusões que seu estudo traz sobre as várias hipóteses de mudanças no modelo policial brasileiro a partir dessas propostas legislativas e desse exame que você faz nessa questão do ciclo completo? Que conclusões você chega? Por exemplo, uma delas é que não existe um modelo perfeito? No caso do Brasil, é difícil se chegar, então, a qual o modelo ideal. Poderia ser o modelo americano, o francês, o alemão, enfim, não há, em termos de estruturação dos órgãos, o que se chama o modelo ideal, né? Muito se fala na unificação das polícias civis e militares, o que seria uma forma de se atingir aquela condição que eu mencionei, de haver polícias de ciclo completo atuando sobre o mesmo território. No caso de unificação, as mesmas pessoas fariam os mesmos serviços de prevenção e de repressão? Não. Como nas polícias de outros países, há um segmento preventivo e um segmento repressivo. Tanto que um policial que executa uma prisão em flagrante, ele não vai fazer uma investigação complementar acerca daquele evento passado para um outro policial. Isso é o ideal. Né? A outra questão é que qualquer alteração nesse sentido, ela deve ser feita por via constitucional. Hoje o que ocorre? Alguns estados executam já a chamada, parcialmente, né, o ciclo completo no âmbito do termo circunstanciado, que nós abordamos há pouco. Mas eles fazem isso com base em quê? Decisões judiciais, ou decisões do governador, sempre em caráter precário, e nem sempre os órgãos fiscalizadores da atividade policial estão contra, porque eles partem do pressuposto de que se há mais, né, agências investigando ou procurando manter a ordem, a paz social, isso é bom para a sociedade. Ocorre que isso pode, a qualquer momento, gerar uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ação... Um questionamento. Um questionamento, né, por parte do governador, por exemplo, né? Ou de outras instâncias, acerca da legalidade daquela forma de atuação. Nós conversamos aqui no painel eletrônico com o consultor legislativo Claudionor Rocha,
que apresentou um estudo sobre o modelo policial brasileiro e o item mais importante, essa questão do ciclo completo das polícias. Claudionor, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar participando do programa e estamos à disposição para novos estudos e novos comentários. Muito obrigado. Obrigado. Voltamos ao vivo para encerrar a edição desta segunda-feira, 3 de junho, do Painel Eletrônico. O programa teve a apresentação de Cláudio Ferreira, produção de Carmen Fortes e Marcos Brito, trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Antônio Marcos, Noé de Jesus e Gilmar Nunes. Diretores de imagem, Glaucio Branquinho e Franklin Gomes. Edição de Ana Raquel Macedo, Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretor de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Uma ótima segunda-feira a todos. Estamos de volta amanhã, às 8 horas, sempre ao vivo, com as principais notícias do Parlamento. Nosso bom dia especial para mais duas emissoras parceiras que retransmitem o painel eletrônico. São elas a Rádio Comunidade FM de Porto Ferreira, no interior de São Paulo, e a Rádio Câmara de Vitória da Conquista, na Bahia. Até amanhã. Você acompanhou Painel Eletrônico.